Um dos principais temores na população é justamente a morte súbita. Causa muito impacto para uma pessoa que está tudo bem hoje, conversa com você e do nada ela sai do seu contato e morreu. E se tivesse um dispositivo que ficasse dentro de você, te monitorasse 24 horas e visse que o seu coração está com aquela arritmia grave e desse um choque na hora que você precisa? Existe e está bem acessível a todos. É o cardiodesfibrilador implantável. Pessoal, é o seguinte, é importante a gente pontuar que cardiodesfibrilador implantável ele não é para todo mundo e você vai entender no final do vídeo por que não é para todo mundo. Mas existe sim, é um dispositivo como se fosse um marca-passo que você implanta no paciente, põe cabos no coração, ele monitora 24 horas o paciente e caso ele tenha arritmia, e não só arritmias malignas que levam à parada cardíaca, mas outros tipos de arritmia, ele consegue fazer alguns tipos de terapia elétrica para tentar reverter. Qual que é o problema do cardiodesfibrilador implantável? Imagina se esse dispositivo para de funcionar ou ele não funciona bem. Imagina se ele acha que você está com arritmia e não está, e você toma um choque, que a gente chama de inapropriado. Então veja que não é uma terapia inócua. Existem sim alguns casos de choques inapropriados por várias causas, existem várias questões envolvidas. Então o cardiodesfibrilador implantável ele simplesmente não é destinado a todos. Ele é destinado a quem? A pacientes que têm um alto ou altíssimo risco de morte súbita. A gente consegue fazer alguns scores e alguns cálculos para os pacientes a partir das doenças cardíacas que eles têm e avaliar se tem indicação, sim ou não, de um cardiodesfibrilador implantável. Via de regra, até no SUS tem, mas no SUS é um pouco mais difícil porque ele é um dispositivo um pouquinho mais caro. Mas os convênios têm com certa facilidade, os hospitais todos têm a condição de implantar isso daí nos pacientes e ele salva muitas vidas. O que acontece? Paciente com insuficiência cardíaca já estabelecida e grave, já naquele quadro da segunda metade da evolução da insuficiência cardíaca, já com uma perda muito substancial daquilo que a gente chama de fração de ejeção, o paciente tem uma tendência a desenvolver arritmias. Em algum momento ele pode desenvolver a arritmia maligna e fazer parada cardíaca. Quer ver um outro? Cardiopatia chagásica, doença de Chagas, dá muita arritmia. Tem uma causa de parada cardíaca muito grave, então às vezes vale a pena. Outros casos, existem síndromes genéticas que o paciente tem uma propensão de parada cardíaca por arritmias graves, por alterações em canais de sódio, de potássio, de cálcio nas células do coração, e isso leva a arritmias graves. E aí você tem famílias com histórias de parada cardíaca na infância, na adolescência, então são famílias que precisam do cardiodesfibrilador implantável. Quer ver um outro? Cardiomiopatia hipertrófica, uma doença que é o coração musculoso, mas não é só musculoso, ele é musculoso e cheio de fibrose no meio. Essa fibrose, ela faz com que tenha um substrato anatômico para a parada cardíaca, em alguns casos. E aí você passa a ter, não é toda a cardiomiopatia hipertrófica que precisa de cardiodesfibrilador implantável, que a gente chama de CDI, mas o CDI salva muitas vidas também na alçada ali da cardiomiopatia hipertrófica. Enfim, doença cardíaca estrutural grave muitas vezes precisa desse dispositivo e ele está às vezes acessível a você e você não sabe que ele existe. Então nós estamos aqui justamente para explicar um pouquinho, explicar que ele não é inócuo, porque o choque inapropriado ele é uma coisa muito ruim, porque o choque ele é muito forte, ele provoca dor. Uma coisa é provocador porque você teve uma arritmia de parada cardíaca. Outra coisa é ele provocador desnecessariamente. Então aí é um efeito colateral gravíssimo do dispositivo. Então tem que ser muito bem escolhido, muito bem conduzido, muito bem tratado, mas quando bem aplicado, salva muitas vidas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, não deixe de compartilhar, curta o nosso canal, clica lá no sininho. Um forte abraço para você.